Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre estrutura de repetição. Vamos iniciar um novo projeto aqui no Eclipse. Esse projeto eu vou chamar ele de aula 06, finalizar. Dentro da aula 06, vou criar um novo arquivo PHP. Vou chamar ele de exemplo underline 01.php. Ok, fecho logo a tag aqui do PHP. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente tem feito sempre, ok? Nós vamos fazer um exercício que vai receber a informação via GET, como tem sido feito nas aulas anteriores. Mas nesse caso, eu quero calcular o fatorial de um número, tá? Então, o que é um fatorial, para quem não lembra, tá? Fatorial de um número, fatorial de 5, por exemplo. Fatorial de 5, a gente pode representar ele na matemática dessa maneira, fatorial de 5. Que é a mesma coisa que eu dizer que eu quero o resultado de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí a gente consegue entender também que esse camaradinho aí é igual a dizer que ele é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Tudo vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, fatorial de 5 é o nosso amigo aí para a gente trabalhar em cima da aula de hoje, tá? Vou deixar ele aqui comentado. Então, a primeira coisa que a gente vai querer saber é qual é o número que a gente vai calcular o fatorial, certo? Que número a gente vai receber? Quem vai receber esse número? Vai ser via get que a gente vai receber. E quem vai receber ele a gente vai chamar de cifrão número, tá? Ele vai receber via get, como eu falei, né? Isso, ó. Vou colocar o get aqui. E a informação de entrada é o número que eu quero calcular o seu fatorial. Tranquilo? Nenhuma dúvida até aqui, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu digitar lá na URL número igual a 5, ele vai calcular esse rapaz aqui, tá? Então, vamos continuando aqui. Beleza, como é que nós faríamos isso daí? Se fosse normalmente, a gente botaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou como foi colocado lá, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Mas aí a gente cai num processo de repetição, tá? E aí eu preciso de uma estrutura que eu consiga resolver esse problema sem ter que estar trabalhando individualmente como eu fiz aí, ok? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uso também um pouco do que a gente estudou na aula passada, que é a lógica, né? Os operadores lógicos lá, tá certo? E de comparação. Então, olha só. O primeiro processo que eu vou fazer é vou criar uma variável de controle chamada i, tá? E para me informar a quantidade de iteração que eu vou ter, eu vou iterar o meu código, não é iterar, tá, pessoal? É iterar, repetir. Então eu vou iterar meu código. Vou iterar meu código até a partir de quanto? Eu vou pegar como exemplo esse camarada aqui, eu vou iterar de 1 até o valor que eu passar. Aqui no caso, aqui no exemplo, foi 5, tá? Mas eu vou fazer a iteração do número 1 até o número final, que é aquele que a gente vai passar aqui. Sendo, se for 5 vai até 5, se for 10 vai até 10, tá bem? Então vou colocar aqui, ó, i vai ser igual a 1, ok? Tranquilo até aí, né? Agora ele vai se repetir durante o processo até concluir o resultado. Então eu vou colocar primeiro em português, depois eu mostro como a gente faz em PHP, tá? O que é que a gente quer? A gente quer que enquanto o i, tá? Cifrão i seja menor ou igual, tá? Símbolo de menor ou igual, tá? Enquanto ele for menor ou igual a cifrão número, ele vai fazer alguma coisa, tá certo? Beleza, o que, é que ele vai fazer? Bom, eu quero que ele vá pegar uma informação qualquer para calcular fatorial, tá?
Para calcular o fatorial, eu também vou fazer uma pré-definição da variável fatorial e vou inicializar ela também com 1, tá? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 24, 5 vezes 24, 120, se eu não estou enganado, tá? Então, eu vou começar com a minha variável, que é o retorno que eu quero apresentar. Eu quero apresentar fatorial. Aí eu vou iniciar fatorial com o número 1, tá ok? Então, eu iniciei fatorial com o número 1. Enquanto o i for menor do que fatorial. Vamos ver o que acontece. Bom, eu vou colocar aqui, ó, cifrão fatorial vai receber o valor de fatorial atual, tá? Vezes o valor de i. Ah, não estou entendendo. Tenha calma. A gente vai chegar lá. Vamos passo a passo resolvendo o problema para chegar lá. Primeiro que eu vou fazer agora. Aí em seguida eu vou dizer o seguinte: cifrão i vai receber cifrão i mais 1. Ok? Nenhum problema até aqui. Tá? Agora eu vou trocar o enquanto que está em português. Vou colocar a mesma coisa para que o PHP entenda, que na realidade é em inglês, tá? Tá aqui o while. Então eu tô aqui, ó, while, né, enquanto o i for menor do que número, tá? Você perceba que toda vez que eu entrar dentro dessa estrutura, enquanto essa condição for verdadeira, pessoal, enquanto o i for menor do que número, vai continuar no loop, tá? Não vai parar o loop. Quando é que o loop vai parar? Quando o valor de i superar o valor de n, tá? Superando o valor de n, ele abandona e vem para a linha de baixo. Aqui, no caso, aqui para essa linha 14. Vou até botar aqui, ó, um printf, um print, e vou mostrar o valor de fatorial, tá? O valor final. Legal. Enquanto i for menor ou igual a número, ele fica dentro desse loop fazendo um cálculo, tá? Então vamos fazer isso com calma. Vou fazer até melhor, tá? Eu vou colocar aqui um print e vou colocar o seguinte: valor atual de fatorial. Fatorial. Aí vou colocar minha variável, né? Isso, cifrão fatorial, ok? Vou quebrar a linha aqui, que é pra gente, na realidade, ver o processo acontecendo, tá? Então, quando ele entrar aqui a primeira vez, qual vai ser o valor do fatorial? O valor do fatorial vai ser 1, não é isso? Ó? Aí ele vai, faz 1 vezes 1, vai dar o quê? Vai dar 1, é evidente, né? Aí ele volta novamente, aí aqui ele vai incrementar. Se era 1, passa a ser 2, tá? Vamos continuando aqui, botando outra mensagem aqui, print. Valor atual de i. Aí eu vou botar aqui cifrão i, ok? Pra gente tá vendo o processo acontecendo. Vou dar outro print aqui, br. Beleza. Então vamos ver a informação com calma, o que está acontecendo. Supondo que aqui a gente vai ter, vamos supor que a gente isso aqui seja a memória RAM, tá? Nessa memória RAM, eu vou ter um espaço para colocar quem? Para colocar minha variável fatorial, tá? Estou botando aqui, vocês entendem que seria o cifrão fatorial, tá? Só que aqui eu estou representando a minha memória, pessoal. Essa linha 18, essa linha 20, tá? E aqui o cifrão i, tá? Então, olha só. Vamos lá, vou até colocar aqui como comentário, que é para vocês entenderem que isso aqui não faz parte do código, ok? Vamos lá. Quando eu chego lá a primeira coisa que acontece, eu vou analisar a linha 6 e 7. Na linha 6, o i vai receber, vou colocar aqui mais na frente, tá? O i vai receber 1, tá ok? Vou mudar aqui, tá? Vamos ver o que acontece na memória utilizando um outro tipo de algoritmo. Aqui eu vou botar qual é a iteração que está acontecendo, tá, pessoal? A iteração mesmo, não é interação, tá? Tá só até o t, tá? Eu vou colocar o valor de cifrão i, vou colocar, melhor, o valor cifrão n, vou colocar o valor de cifrão i, tá? Na sequência, e vou colocar o valor de cifrão
fatorial. Na iteração 0, tá? Ou seja, a iteração 0 eu não entrei aqui ainda no while aqui, nessa linha 9. Na iteração 0, o que é que vai acontecer? Eu vou receber um número. Vamos supor que o número seja o 5, que é o que a gente está colocando lá, tá? O nosso exemplo aqui é o 5, beleza. Na iteração 0, que eu ainda não entrei ainda, eu vou receber 1 para o valor inteiro, tá certo? E no fatorial aqui, eu vou receber 1 também, ó, na linha 7. Então, eu não estou na minha iteração ainda, ok? Agora eu vou entrar na minha primeira iteração. A primeira pergunta que ele faz é: i é menor ou igual a número? Tá certo? Vou botar minha condição aqui na frente do fatorial aqui, ó. Vou botar só condição, tá? I é menor ou igual a número? Aí a pergunta é: quem é i? I é 1. Quem é número? Número é 5. 1 é menor ou igual a 5? Aí é verdadeiro, não é isso? Tá verdadeiro, tá? Que a condição é essa daqui, ó. Cifrão i é menor ou igual a cifrão número, é verdadeiro. Aí eu consigo entrar na minha estrutura, porque ele só vai entrar na estrutura e permanecer na estrutura enquanto a condição for verdadeira. Beleza. O número 5 ele vai sempre se repetir. A gente viu que em nenhum momento a variável número foi alterada. A gente alterou quem? A variável i e a variável fatorial. Então aqui eu vou repetir número. Aí nesse momento aqui na linha 14, o que é que acontece? Na linha 14, fatorial vai receber ele vezes i. Então é esse vezes esse, tá? Vou mudar aqui de posição para ficar mais fácil a gente trabalhar, tá certo? Então fazer assim, ó. Aí fica mais fácil a gente trabalhar em cima dos valores. Vamos lá. Então eu entrei aqui, ó, na linha 14. Fatorial é igual a quem? Fatorial é igual a fatorial vezes i. Então esse vezes esse vai dar 1. Eu coloco essa informação nele mesmo, tá aqui, ó. Na primeira iteração, fatorial vai ser 1, tá certo? Vou na sequência, na linha 15, i recebe i mais 1. Então 1 mais 1, 2. Aí eu pergunto, 2 é menor ou igual a 5? A resposta é verdadeiro, né? Ok? Na segunda iteração, o que acontece? O número 5 permanece, não mudou nada. O fatorial agora vai ser o quê? Fatorial, linha 14, pessoal, ó, fatorial, tá? Deixa eu remover essas daqui, depois a gente volta lá se for preciso, tá? Para explicar melhor. Na linha 14, tá? Aqui, ó, na segunda iteração, na linha 14, fatorial vai ser igual a fatorial, que é 1, vezes i, que é 2. Então, 1 vezes 2, tá aqui, ó, 1 vezes 2 vai ser o quê? 2, tá? Legal. Aí cheguei na linha 11. Na linha 11, o que acontece na linha 11? Eu vou calcular agora o valor para i. I vai receber o valor dele. Quanto é o valor de i? 2. Tá aqui, ó. Mais 1. 2 mais 1, 3. Aí eu vou e volto para a linha 9. Aí pergunto, i é menor ou igual a número? Né? I, no caso, é 3. 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Se é verdadeiro, continuo dentro da estrutura de repetição. Na terceira iteração, na linha 10, o que é que acontece? Fatorial vai receber fatorial vezes i. Quem é fator? Perdão, o número permanece com 5. Aí aqui no fatorial, ele vai receber o seu valor, que é 2, ó. Seu valor vezes i. Quem é seu valor? 2. Vezes i. Quem é 3? 2 vezes 3, 6. Tá ok? Vou lá. Na linha 11, i recebe ele mesmo mais 1. Eu incremento i novamente em 1, tá? Então, 3 mais 1, 4. Subi, vou fazer o teste da condição. I é menor ou igual a número? 4 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Tá ok? Sendo verdadeiro, eu vou agora, entro na quarta iteração do meu código. Tranquilo? Na quarta iteração, número não altera. Na linha 10, novamente eu faço fatorial é igual a fatorial vezes i. Aí eu pergunto, 6 vezes, fatorial é 6 e i é 4. 6 vezes 4, 24, tá? Aí na linha 11, tá aqui, ó, i recebe i mais 1. Quem é i? I no caso aqui, i é 4. 4 mais 1, 5.
Aí eu pergunto, e é 5? Número é 5. 5 é menor ou igual a 5? Verdadeiro, tá? Sendo verdadeiro, eu continuo na minha iteração. Eu entro novamente aqui na minha iteração, tá? Aí 5, na quinta iteração, o que é que acontece? O número continua sendo igual a 5, tá? Aí eu vou para a linha 10. Linha 10 diz o quê? Que fatorial é igual a fatorial vezes i. Então é 24 vezes 5, tá? Vai dar 120, né? Isso, 5 vezes 4, 20. A 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então é isso mesmo, né? Beleza, tá lá, 120, tá? Na linha 10, fatorial é igual a 24 vezes 5, então resultado fatorial 120. Vamos para a linha 11. Na linha 11 ele diz o quê? Na linha 11 ele está me dizendo que i vai ser igual a i mais 1. I é quem? É 5. 5 mais 1, 6. Aí eu pergunto, 6 é menor ou igual a 5? Não, não é, né? Porque aqui tem 5 e tem 6. É menor ou igual? Não, então é falso. Se é falso, o que é que acontece quando é falso? Quando é falso, eu simplesmente saio do meu while. Eu pulo aqui para a linha 14, tá? Onde eu vou escrever aqui, ó. Print. Na realidade já escrevi, né, pessoal? Vou só copiar lá que tá abaixo, tá? Vou copiar esse rapazinho aqui, ó, para a linha 14, tá? Na realidade ele pula para a linha 15, né? Para a linha 13, né? Mas na linha 13 a gente não tem nada. O que acontece? Chegou nesse momento, se a condição é falsa, condição sendo falsa, eu saio da minha estrutura de repetição, do meu loop, né? Vocês perceberam que a gente passou aqui dentro desse loop aqui 5 vezes, tá? E por fim eu vou mostrar o meu amigo aqui fatorial. Tranquilo? Vamos ver isso acontecendo, né? Vamos passar o fatorial de 5 para ele calcular, tá certo? Vou chamar aqui o navegador. Vou atualizar aqui para aparecer a aula 6. Ok, aula 6. Aula 6. Vou chamar ele aqui, vai dar um erro, porque eu não vou passar a variável número, né? Ó, na linha 4, tá certo? Por que está dando erro na linha 4? Porque eu não passei número, não é isso? Na minha URL. Então vou lá, ó. Como é que eu passo na minha URL para receber via get, né? Interrogação número igual a 5, tá? Vou dar enter. Tá lá, ó, o valor do fatorial de 5 é 120, tá certo? A gente pode até incrementar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O fatorial de cifrão número é fatorial, tá? Então, o fatorial dessa variável é o resultado que é fatorial, tá? Só repetir aqui, ele vai lá só mudar mesmo a frase, né? Tem um P aqui, deixei o P em vez da letra O, né? Erro de digitação. Então tá lá, ó. O fatorial de 5 é 120. Tranquilo até aí, né, pessoal? Não teve complicação nenhuma. Mas vamos fazer o seguinte, vamos apresentar esse rapazinho aqui acontecendo, tá? Eu vou apresentar esse mesmo rapazinho aqui acontecendo. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar um print aqui, ó, para minha iteração 0, ó. Minha iteração 0, tá? Vai ser esse print aqui, ó, tá? Vou botar aqui o primeiro vai ser simplesmente para mostrar os valores. Vai mostrar os valores, ok? Na sequência, vou separar os valores aqui por 3 sinais, tá? Ok. Então o primeiro vai ser esse rapaz aqui. Tranquilo até aí, né? E aqui eu vou colocar sempre o resultado do final de cada iteração, ó. Vou colocar ao final de cada iteração como é que ficaria os valores, que foi justamente o que ele calculou aqui, né? Após a iteração 1, fatorial é 1 e o i é 2, tá certo? Então, essa primeira iteração vai sair o que? Número 5, 1 e 1. Na segunda iteração vai sair o que? Número 5, 1 e 2, tá? Na terceira vez que passar aqui vai sair o que? 5, 2 e 3, tá? E por aí vai. Vou salvar, vou executar. Vamos botar um BR aqui, senão vai ficar tudo um ao lado do outro, né? Então, vou botar um BR. Vou repetir um BR aqui também.
Só para quebrar a linha, tá certo? Só relembrando, né? Vou executar, tá? Tá lá, ó. Vou puxar um pouco para cá, fica mais fácil de visualizar. Olha só, essa primeira iteração aqui é esse rapazinho aqui, ó. A iteração 0. Aliás, esse primeiro exemplo aqui é a iteração 0, tá certo? Aí na sequência a gente tem as outras iterações, ó. Olha só, 1 e 2, tá aqui, ó, 1 e 2. Depois veio 2 e 3, 2 e 3, 6 e 4, 24 e 5, 126, tá? Então vocês viram que a gente fez o que? A gente fez uma depuração aqui na mão, tá? Do código, passo a passo, para chegar ao resultado. A gente viu como é que as informações nas variáveis iam ficar trabalhando internamente, tá? Internamente ele fez esse processo, mostrou esse processo aqui para a gente, e no final mostrou essa que a gente estava esperando, que era 120, não é isso? E aí, ao analisar e botar o código para mostrar esse processo, que aqui estava simplesmente, a gente tinha feito conhecido como teste de mesa, né? A gente fez um teste de mesa e previa que ia dar esse resultado. Aí agora eu mostrei que o teste de mesa que a gente fez realmente estava certo, que além de dar o resultado correto, também mostrou os resultados esperados, ok? Essa estrutura de repetição, ela se chama while, né? Ou seja, é uma estrutura de repetição com um teste no início da estrutura, tá? E no caso ela só controla a repetição verificando a condição. Enquanto a minha condição for verdadeira, ela permanece nela, tá certo? Mas nós vamos ver um outro tipo de estrutura de repetição agora, tá? Como é que a estrutura for funciona? Eu vou pegar o mesmo exemplo aqui e vou fazer o seguinte. Vou simplesmente criar um novo exemplo, tá? A gente vai usar a mesma ideia. A mesma ideia é calcular o fatorial, só que agora a gente não vai mais utilizar o while, tá? Nós vamos utilizar uma outra estrutura chamada for. Ok, vou fechar aqui a tag. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, pessoal. Ó, vou capturar um número via get, tá certo? Eu vou pegar, vou jogar o valor 1 para i e o valor fatorial com 1, tá? O detalhe é que esse valor de i não vai entrar nesse momento aqui, tá? Então vou lá. Primeiro processo, vou capturar o valor que eu quero calcular, o número, né? Isso vai ser enviado via quê? Esse número vai ser enviado via get, tá? Então esse número enviado via get, eu vou capturar ele aqui. Na sequência lá tinha o seguinte, cifrão i recebe 1, tá certo? E também cifrão fatorial recebe 1. Ok. Vou fazer o mesmo procedimento aqui que a gente fez aqui no caso das impressões, tá? Não vou colocar esse sprint extra aqui, vou colocar só os processamentos. Fatorial recebe fatorial vezes i recebe i mais 1, tá? Vamos lá, fatorial recebe fatorial vezes i, cifrão i. Cifrão i recebe cifrão i mais 1, ok? Tranquilo, né? Agora lá tinha um while, tá? Se a gente voltar lá, a gente vai perceber que tem um while aqui. O while é onde i é menor ou igual a número. Vamos colocar esse camaradinho aqui também. While cifrão i é menor ou igual a cifrão número, tá certo? Vou fechar minha chave aqui igual fiz lá, sem problema nenhum, tá? Vou simplesmente indentar aqui para ficar melhor, beleza. Agora, eu não quero, e por fim aqui, a gente vai mostrar o resultado do fatorial, né? O fatorial da variável que eu passei é fatorial. Então, essa linha 19 eu vou escrever ela aqui também, tá? Olha só. Print. Aí eu botar o fatorial de cifrão número é cifrão fatorial. Tranquilo, tá? Você percebe que o código é o mesmo, tá? Se eu vier aqui for executar, só não vai aparecer
o processo que a gente fez individual. Mas se eu trocar aqui de exemplo 1, tá? Para exemplo 2, olha só, era exemplo 1, agora a gente está no exemplo 2. Se eu trocar, o resultado vai dar o mesmo. O fatorial de 5 é 120, tá? Então, se a gente analisar, não houve muita diferença aqui. Mas agora a gente vai usar uma outra estrutura, tá? Essa estrutura a gente vai chamar, ela se chama for. É uma estrutura, qual a diferença dela para o while? A diferença é que no caso do while, eu faço um teste lógico, tá? E permaneço dentro da estrutura enquanto o teste lógico for verdadeiro. Já na estrutura for, tem um diferencial, tá? A estrutura for, eu não faço apenas o teste lógico, tá? Eu também inicializo minha variável de controle. Então, a estrutura de repetição com variável de controle. Qual é a minha variável de controle, pessoal? Minha variável de controle é o i, tá? O i é que está sendo modificado e está sendo controlado o seu valor em comparação com um valor que não foi alterado durante o nosso processo aqui, nosso exemplo, tá? Então, eu boto lá o cifrão i recebe 1. Recebe 1. Aí como é que eu separo aqui os parâmetros, né? Com ponto e vírgula, tá? Detalhe, i recebe 1. I recebe 1 é igual a linha 4. Então eu vou eliminar a linha 4 do meu código, tá? Comentei, né? Só lembrando, quando a gente comenta, o código deixa de existir, tá? Legal. Agora, além disso, eu também tenho que informar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a inicialização da minha variável, tá? Ponto e vírgula. Presta atenção, ponto e vírgula. Na sequência, eu estou botando o processo de controle, tá? Ou seja, meu controle de repetição, ponto e vírgula. E agora eu vou botar um processamento. Que processamento esse eu vou colocar? Esse daqui, pessoal. Cifrão i recebe cifrão i mais 1, tá? Quem é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é esse daqui, ó, da linha 9. Eu vou deixar a linha 9 agora comentada, tá certo? Legal. Alguma dúvida até aí? Né? Se você prestar atenção, qual seria a dúvida? Por que foi que eu mudei do while para o for? Né? Essa seria a pergunta mais simples, a pergunta mais e ela é bem fácil de ser respondida. No caso, existem estruturas que você não sabe quantas vezes você vai repetir. Se você não sabe quantas vezes você vai repetir, então você vai usar o nosso amiguinho aqui, o while, tá? Agora, se você tem uma noção de quantas vezes o código vai ser repetido, né? Não, vou repetir esse código aqui x vezes. Eu sei que o valor vai de um valor x a um valor y. Então, eu faço o quê? Você pode usar um for, é uma opção, tá? Se você perceber bem, esse código aqui ele ficou mais limpo. Eu vou apagar agora os nossos comentários, tá? Vou voltar para cá, o código de fatorial. Vou tirar também tudo que está comentado, tá? Vou tirar esses prints aqui. Vou tirar nosso processamento aqui de memória, ok? Legal. Vou tirar esse print aqui. Só vai interessar para a gente esse print, o final. Vou até mudar aqui, voltar o while, todo maiúsculo, tá? Para saber que esse é o código do print do while. E aqui eu vou botar for, que é para saber que é o print do for, tá? Vou deixar com as mesmas, o mesmo processo, ó, começando na linha 2, recebendo o valor, tá? Se você perceber, eu tô no while aqui. O que acontece com o while? O while eu tive que inicializar o i e tive que fazer o controle do i dentro da estrutura de repetição, tá? Já no caso do for, a inicialização do i e o controle de processamento do i é feito tudo dentro do for. E aí o que acontece? O código dentro da estrutura ela fica mais limpo, fica mais fácil de você trabalhar, tá certo? Vamos ver os dois exemplos novamente, tá? Vou voltar aqui para o exemplo 1, tá? Já que eu tirei lá no caso, eu tirei lá as linhas extras, tá? Então tá lá, ó. O exemplo 1, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil pra gente. No exemplo 1, tá? Tá aqui, ó, no exemplo 1, o meu while, o fatorial while, aí o fatorial de 5 é 120. Eu vou simplesmente trocar de exemplo 1 para exemplo 2, tá? Quando eu chamar o camarada aqui, a mesma coisa, tá? Então vocês percebem que o resultado para esse exemplo é o mesmo, tá? De uma maneira em geral, você sempre consegue fazer o que você faz com o for, com o while também, tá? E muitas vezes também você consegue fazer o que você faz com o while e com o for, tá? A pergunta é,
E quando eu devo usar um ou outro, tá? Eu já falei anteriormente, você usa o while quando você não tem a mínima ideia o tamanho do processo, quantas vezes você vai iterar. Um exemplo desse é você percorrer um arquivo, tá? Você vai percorrer um arquivo do início ao fim. Você não sabe quantas linhas ou quantos registros um arquivo tem. E aí como é que você vai fazer isso? Eu coloco um while lá, que aí eu verifico sempre se chegou no final. Já se eu vou percorrer uma estrutura que eu sei que tem um valor de início e um valor de final, e aí o melhor exemplo seria a utilização do for, tá? Mas aí vai muito de programador para programador, de experiências também, tá? Mas eu sempre recomendo no começo, quem está começando, utilizar um e utilizar outro, até que perceba que a diferença é muito sutil para quem está começando. Depois que você incorpora essa ideia, você fica bem mais fácil você entender quando vai usar um ou outro, ok? Só lembrando, pessoal, que na próxima aula a gente vai começar a ver estrutura, subrotinas, tá certo? Então aguarde, tá? Que é o penúltimo assunto que a gente vai ver antes de começar a trabalhar com acesso a banco de dados, tá bem? É importante a gente entender como trabalhar e como funciona uma subrotina para que a gente consiga depois entrar na segunda fase do nosso curso, que seria a parte intermediária, tá? Processar informações dentro do banco, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.